Inicialmente, veremos o que é uma rede e como elas mudaram nossa vida. Veremos que funcionam através de bits e bytes e também entenderemos o que são protocolos. Falaremos de meios físicos, entenderemos como acontecem as comunicações em rede, conheceremos os equipamentos e as principais aplicações de rede. As redes foram criadas com o objetivo de interligar os dispositivos para compartilhar diversos tipos de informações, desde arquivos, impressoras, câmeras de monitoramento, access points, telefones IP, uma conexão com a internet, entre outros. Veja agora como a internet e redes de computadores estão ligadas diretamente ao nosso dia a dia. Quanto cabe em um dia? 24 horas, 1440 minutos, exatamente 86.400 segundos, nem mais nem menos que 864 mil décimos, precisamente 86.400.000 milionésimos de segundo. Tudo isso cabe num dia comum, corriqueiro. É o tempo de despertar atrasado com o rádio-relógio, tomar café lendo jornal, pega o toca-fitas, dirigir sem saber o caminho, guia, rua, guia, vira à direita, guia, caminho errado, estaciona onde? Reunião longa, almoço, paradinha no correio, carta, fax, mimeógrafo, preenche formulário, já mandou o memorando? Dúvida? Enciclopédia. Não é esse, não é esse. Aqui, pulo no shopping. Onde eu parei meu carro mesmo? Jantar, TV. Ontem na Espanha foi assinado o acordo entre... Cochilada no sofá, hora de ir pra cama. Beijo, boa noite. Isso era tudo que cabia num dia comum. Essa era a nossa vida, nosso cotidiano. Até que a tal da internet apareceu e mudou tudo. Discada, o barulhinho do modem e tentativa de conexão que deixava os usuários aflitos e felizes ao mesmo tempo. Surgem as BBS, os provedores, os portais de notícias, a Abranet. As cartas somem, os e-mails surgem. Hotmail, Ball, UOL, Yahoo. Vamos tecer? O chat vira sucesso, a comunicação fica instantânea, surge um novo vocabulário. Um sorriso ganha nova cara. Será que é o futuro? A web cresce. Fica maior, maior ainda, gigante. Jornais e revistas viram online. Todos querem estar na rede. Bancos, correios, shoppings, até a venda da tia Lucrécia. E-commerce é a bola da vez. Surge a bolha. Momento de incerteza, dúvida no ar, a internet se recria, novas marcas, novos sites, novos portais, força total, bancos, supermercados, lojas, tudo online. Ninguém quer perder tempo, saem as filas e papéis, entram e-mails, mensagens e compras online. YouTube, ser viral agora é genial, mais velocidade, a revolução das redes sociais, curtir, compartilhar e trend topic são as palavras do momento. Blogs entram com tudo, nascem as celebridades na internet. As pessoas ganham voz, opinam, reclamam, compartilham. Skype, o mundo fica pequeno, São Paulo a toca num clique. A rede chega aos celulares, global e local estão muito próximos. O app, a net ganha força no mobile. Apps, TV ganha internet, vídeo on demand. O poder do usuário é absoluto. Assisto quando quero. Tudo conectado, rápido e instantâneo. Serviços públicos no Brasil estão online. 100% do nosso imposto de renda é online. Consulta aos Detrans, informações sobre sua cidade, acompanhamento das eleições em real time. Transações via internet banking crescem exponencialmente. Você ainda vai ao banco? A vida se transforma, a rotina muda, o dia ganha velocidade, o tempo acelera. O que cabe em um dia? Bom, hoje mais que ontem e menos que amanhã. A Abranet e seus associados têm orgulho de serem protagonistas do crescimento ordenado, livre e democrático da internet brasileira desde seu início, em 1996. Com o tempo, as redes foram crescendo com cada vez mais dispositivos, sendo então interligadas entre bairros, cidades, estados, países, tornando-se assim cada vez mais abrangentes. LAN, Local Area Network, são as redes locais sob o mesmo domínio administrativo, normalmente situadas na mesma estrutura, prédio, residência, fábrica ou etc. As MANs são redes de menor abrangência que as WANs, muito usadas em redes corporativas. WAN, Wide Area Network, são redes com uma abrangência muito superior às LANs, pode interligar empresas, cidades, países. Geralmente interligam várias LANs menores. WLAN, Wireless Local Area Network, são redes locais compostas por dispositivos sem fio,
O alcance de uma WLAN é o mesmo de uma LAN. Com o crescimento das redes locais, houve então a necessidade de interligá-las em nível global, interligando equipamentos eletrônicos de rede em todo o mundo. Essa rede das redes é chamada atualmente de Internet. Computadores trabalham com dígitos zeros e uns, devido aos processadores terem sido preparados dessa maneira. E para que se comuniquem, é necessário transmitir pulsos elétricos com significado, de um ponto ao outro. Assim sendo, os computadores interpretam esses pulsos elétricos, transformando-os novamente em dígitos 0 ou 1, tanto no processo de transmissão quanto de recepção. Como podemos perceber no desenho, 0 seria a ausência de pulso elétrico e 1 seria a presença de pulso elétrico. Assim, os computadores podem entender diferentes significados para as combinações de pulsos transmitidos ou recebidos, como, por exemplo, se combinássemos códigos para a cor azul e vermelho. Facilmente poderíamos transmitir essas informações para o outro computador da rede. Na primeira tabela, vemos que 1 hora equivale a 60 minutos, ou 3.600 segundos. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, ou 100.000 centímetros. Da mesma forma, existem equivalências de bits e bytes, conforme essas outras duas tabelas apresentadas. Visto que pulsos elétricos são muito rápidos, milhares de informações trafegam em rede em pouquíssimo tempo. Essa quantidade de informações trafegadas em função do tempo depende de diversos fatores, tais como o meio físico e a capacidade de processamento de informações dos dispositivos. Podemos dizer que a velocidade de transmissão é medida através da quantidade de zeros ou 1 bits transmitidos e recebidos num determinado espaço de tempo. As velocidades comumente alcançadas em interfaces de rede são de 10, 100 e 1000 Mbps ou 1000 megabits por segundo. Antes de entender a comunicação entre computadores, vamos fazer uma analogia com a comunicação humana. Para que haja comunicação humana de maneira ordeira, são necessários idiomas e regras gramaticais precisam ser seguidas. Da mesma forma, para que os computadores conversem, é necessário um idioma entre eles e também um conjunto de regras a serem seguidas. Esse conjunto de regras podemos chamar de protocolo, sendo que ao invés de utilizar as letras e a fala humana, podemos comparar as letras aos zeros e uns, emitidos em forma de pulsos elétricos. E ao invés de emissores e receptores humanos, temos então dispositivos de redes trocando mensagens entre si. O protocolo humano ordena que, ao iniciarmos uma comunicação com outra pessoa, primeiramente a cumprimentamos. A resposta comum para um oi é um outro oi. Normalmente, tomamos a resposta cordial oi como uma indicação de que podemos prosseguir e perguntar as horas. Uma resposta diferente de oi inicial poderia indicar falta de vontade ou então incapacidade de comunicação. Nesse caso, o protocolo humano nos orienta a não perguntar que horas são. Às vezes, não recebemos resposta para uma pergunta, caso em que normalmente desistimos de perguntar as horas à pessoa. Se as pessoas executarem protocolos diferentes, os protocolos não interagem e nenhum trabalho útil poderá ser realizado. Ou seja, não haverá comunicação. O mesmo é válido para redes. É preciso que um ou mais integrantes da comunicação executem o mesmo protocolo, para que uma tarefa seja realizada de maneira organizada. O principal protocolo que rege a grande maioria das comunicações em rede de internet é o TCP/IP, e é dividido em camadas conforme a figura. Digamos que Mário deseja encaminhar para Marcelo uma mensagem importante. A mensagem é de que houve alteração no horário de uma reunião de hoje. Para que essa informação seja transmitida através da rede, é necessário que o computador faça a conversão da mensagem em dígitos binários zeros e uns. Após feita essa conversão, pode ser encaminhada através da placa de rede do computador. Passando pelo switch, chegará até a placa de rede de Marcelo e então será decodificada de zeros e uns para a mensagem original. O mesmo processo pode ocorrer com transmissão de voz através da rede
ou em aplicativos conhecidos como YouTube, Skype, Facebook e Twitter. Quando erros de protocolo acontecem, isso pode resultar em problemas indesejados pelos usuários de uma rede, como, por exemplo, a não entrega de suas informações ou até mesmo estouros de memória e a temida tela azul. Mas quando tudo ocorre bem, as redes transmitem muita informação, e para que essas informações cheguem ao destino, são necessários meios de transmissão. As redes transmitem informações usando desde cabos com fios metálicos até fibra ótica, ou o próprio ar. A partir de agora, vamos conhecer melhor alguns desses meios de transmissão. Os cabos de rede contemplam diferentes categorias de acordo com a sua blindagem, capacidade de transmissão de dados e distância máxima de alcance. Outro fator que os diferencia é o ambiente onde são utilizados, podendo ser ambiente interno ou externo. Por exemplo, costuma-se usar fibra para interligações em longas distâncias. É por dentro desses cabos que serão guiados os pulsos contendo informações de um ponto ao outro da rede. No caso de cabos metálicos, as informações trafegam através de pulsos elétricos e, no caso das fibras óticas, feixes luminosos. A comunicação em rede também pode ser feita pelo meio sem fio, onde ao invés de fazer o uso de feixes de luz ou pulsos elétricos, utiliza-se ondas de rádio. Existem diferentes equipamentos para aplicações internas, bem como externas. Nas extremidades dos cabos metálicos, é necessário usar um conector comumente chamado de RJ45. Aqui podemos ver o conector macho, que normalmente é utilizado na extremidade de cabos que interligam dispositivos de rede. Dependendo das instalações de uma rede em determinado local, usa-se também o conector RJ45 fêmea, semelhante a uma tomada conhecido como keystone. Por exemplo, é comum encontrá-los nos pontos de rede localizados nas mesas das estações de trabalho. Para conectorizar o cabo, utiliza-se ferramentas especiais, como por exemplo o alicate de grimpar para fazer conectores macho e o alicate de inserção ou punch-down para conectores fêmea. Independente do conector macho ou fêmea, é importante saber que estamos trabalhando com 4 pares, ou seja, 8 fios dentro de um cabo de rede, sendo que existem 2 padrões mantidos pela EIA-TIA, justamente para padronizar a criação de conectores das redes em nível mundial, sendo eles os padrões 568A e 568B, conforme visto na figura. Agora falando dos conectores de fibra, existem diversos tipos de conectores de fibra, para diferentes necessidades. Contudo, os utilizados na linha ótica Intelbras são o SC e o LC. O SC usado em conversores de mídia, já o LC usado com módulos mini-GBIC. Esses 2 equipamentos vamos abordar mais adiante. Cada vez mais está popularizando o acesso de fibra até a casa do cliente, entregando não somente internet, como também TV e telefone. Esses cabos e conectores que acabamos de estudar são os que interligam fisicamente as redes, mas as redes também contam com uma estrutura lógica. Para melhor entender este funcionamento, elas foram divididas em camadas, e esse modelo foi chamado de TCP/IP, responsável por garantir a comunicação entre um ponto e outro. A camada de aplicação é responsável pela comunicação entre aplicações de usuário final, como por exemplo, o Facebook, Skype, YouTube, Twitter. Já a camada física é onde interligamos fisicamente uma placa de rede com demais dispositivos. Na camada física, existe um endereçamento fundamental chamado MAC. Está presente em todos os dispositivos de rede, seja ele qual for. Não podemos alterar esse endereço MAC. Na camada de rede, existe outro endereçamento fundamental chamado IP. É um número que pode ser alterado facilmente pelo administrador de rede e que define a rede que se deseja conectar. Numa rede, não podemos ter 2 endereços MAC iguais. Também não podemos ter 2 endereços IP iguais. Por esse motivo, é fundamental que o administrador de rede estabeleça criteriosamente os endereços IP.
Veja como o endereçamento é fundamental para que Mário possa comunicar-se com Marcelo pela rede. Não basta simplesmente ligar os cabos. É necessário também que as placas de rede sejam configuradas com o endereço IP, conforme visto no slide, os endereços 192.168.1.2 e 192.168.1.3. Esse é apenas um exemplo de combinação de endereço IP. Existem diversas maneiras de estabelecer endereços em diversas classes e padrões. Poderíamos também trabalhar com endereços 10.0.0.2 e 10.0.0.3 nesse exemplo. Podemos pensar no endereço IP como as digitais de um ser humano, que é fundamental para que tenha sua carteira de identidade e possa usufruir de serviços numa sociedade. Para configurar o endereço IP manualmente na placa de rede, o usuário deve seguir os seguintes passos. Para configurarmos o endereço IP em seu computador, navegue até esse menu aqui no canto e clique com o botão direito sobre o mesmo. Vá até a opção Abrir Central de Rede e Compartilhamento. Clicando nela, abrirá a seguinte tela. Nessa tela você tem que vir aqui em Conexão Local, Propriedades. Nesse menu, navegue até a opção TCP/IP versão 4. Ou com um duplo clique, ou selecionando e clicando em Propriedades, você acessa essa opção e selecione a opção Usar o seguinte endereço IP. Por exemplo, vamos configurar o endereço 192.168.0.3. Apertando a tecla Tab, a máscara de subrede será preenchida de acordo com a classe de IP que você configurou. Vejamos que se eu colocar um IP pertencente a uma outra classe, como por exemplo 10.0.0.3, apertando a tecla Tab, a máscara de subrede é preenchida de forma diferente. Após fazer essa configuração, você clica em OK, Fechar. E para ver qual IP foi realmente setado em sua interface de rede, você vem até essa opção aqui, Detalhes, e aqui você pode observar o IP que foi endereçado e a máscara de subrede. Essa configuração também é chamada de IP estático ou IP fixo, sendo que é fundamental que o endereço IP e máscara sejam configurados de acordo. Existem diferentes classes e máscaras que o administrador de rede deve seguir, mas que não serão aqui abordadas. Logo depois de configurar os endereços IP corretamente, tanto Mário quanto Marcelo poderiam testar a conectividade entre seus computadores usando o comando ping. Para isso, basta clicar no menu Iniciar e executar o prompt de comando. Após aberto, se for no computador de Marcelo, executar o comando ping para o endereço IP do computador de Mário, como no exemplo. O mesmo acontece se fizer o processo inverso, sendo que para saber se está comunicando com sucesso, é preciso avaliar se o tempo de resposta está sendo exibido corretamente conforme figura. Caso não haja comunicação, aparecerá a mensagem host de destino inacessível. Uma vez configurados corretamente os endereços IP, teremos a comunicação entre diferentes dispositivos ou equipamentos de rede. Acompanhe a principal função de cada um dos equipamentos mais comuns em redes. Switch, o dispositivo mais comum para interligar redes locais. É o switch que vai identificar as informações trafegadas de Mário e encaminhá-las para Marcelo, e vice-versa. Mas também encaminhará para a internet caso o Mário não queira falar com Marcelo, mas sim com algum parente conectado, por exemplo, no Japão ou qualquer lugar do mundo. Firewall fornece segurança às redes, por isso o desenho de um muro que denota proteção. Interessante que nesse caso, o nosso firewall está fazendo o papel de gateway, pelo fato de ser os portões de saída para a internet. Contudo, existem outros equipamentos que podem ser usados como gateway. Roteador ajuda a direcionar mensagens conforme elas navegam pela rede. E se for o equipamento que faz a divisão de rede interna com a internet, fará o papel de gateway. Nuvem, usado para resumir um grupo de dispositivos de rede,
Detalhes sobre isso não serão relevantes para este treinamento iniciante. Link, uma forma de interligação WAN, geralmente uma ligação com a internet. Servidor, um computador de rede responsável por oferecer serviços tais como DHCP, Web, DNS, FTP, HTTP e e-mail. Já o Mário e Marcelo são os nossos clientes. Eles requisitam as informações para os servidores e usufruem dos serviços prestados, seja páginas de internet, transferências de arquivos ou correspondências eletrônica. Existem diversos tipos de switch, sendo gerenciáveis, não gerenciáveis, com velocidade de 100 Mbps ou 1000 Mbps, que podem ser escolhidos de acordo com a necessidade. Agora que você já entendeu sobre bits e bytes, fica fácil entender por que se diz que um switch fast é um switch onde cada porta é capaz de trafegar 100 Mbps de transmissão e 100 Mbps de recepção. Lembra daquela tabela de equivalência, onde vimos que 100 megabits de velocidade são a mesma coisa que 12,5 megabytes por segundo? Então podemos concluir que cada porta de um switch fast é capaz de transmitir um arquivo de 12,5 megas por segundo. Um switch giga é capaz de trafegar 1000 Mbps de transmissão e 1000 Mbps de recepção. Conclui-se que cada porta de um switch giga é capaz de transmitir um arquivo de 125 megas por segundo. Devido a essa crescente demanda por velocidade, surgem também cada vez mais avanços relacionados à interconexão por fibra. Para interligar redes com fibra ótica, podemos trabalhar com módulos mini-GBIC, caso o nosso switch seja preparado para receber esse tipo de equipamento, ou também podemos trabalhar com conversores de mídia, caso o nosso switch não tenha conector para módulo mini-GBIC. Ambos trabalham para o mesmo objetivo, que é interligar redes com fibra ótica, convertendo feixes de luz em impulsos elétricos, mas cada um com suas particularidades, como, por exemplo, seu tipo de conector conforme estudamos na parte de meios físicos. Para trabalhar com rede sem fio, wireless, é necessário instalar um equipamento chamado roteador wireless. Ele será o responsável por fazer a comunicação de tudo que chega a ele através de cabos e transmitir para os clientes neles conectados e vice-versa. Toda essa comunicação é feita através de ondas de rádios. Existem roteadores apropriados para o uso em ambiente interno, como esse que está sendo exibido no desenho. Mas também existem soluções externas para interligar empresas, por exemplo, conforme já estudamos nos meios físicos. Agora vamos aprender o que é um modem. Um modem é um equipamento necessário para fazer a ligação de uma rede com a internet. Sem o modem, Mário conseguiria trocar algumas informações com Marcelo, mas ambos não teriam acesso à rede mundial de computadores. Modems mais simples costumam trabalhar com a tecnologia DSL. A sua função primordial é converter o sinal analógico em sinal digital e vice-versa. Por que fazer isso? Quando estudamos a comunicação entre computadores, vimos que eles trabalham com dígitos zeros e uns, devido aos processadores terem sido preparados dessa maneira. Por isso é necessário um modem intermediário fazendo essa conversão. Podemos fazer uma analogia de modem com um radiocomunicador, onde a informação entra como voz humana e é transmitida pelo ar em formato de ondas de rádio, e o processo inverso acontece do outro lado. Em geral, o modem pode ser configurado em modo router ou bridge. Em modo router, exige que a configuração de usuário e senha para autenticação seja feita no próprio modem. Já em modo bridge, a autenticação é feita em um único computador, onde apenas o mesmo terá acesso à internet. Convido você a assistir a esse vídeo explicativo de como funciona o acesso à internet em sua residência. Vamos conhecer agora alguns serviços que as pessoas costumam usufruir em redes. Entenda que também podem ser chamados de aplicações ou sistemas de rede.
nada mais são que o conjunto de funcionalidades de tecnologia cujo objetivo é atender uma necessidade, seja ela acessar uma página de internet, assistir a um vídeo online, baixar um arquivo de música, dentre inúmeras outras. Conheça para que serve e como opera, por exemplo, o serviço de DHCP numa rede convencional. Inicialmente, Mário e Marcelo fizeram corretamente a ligação de seus cabos ao switch, mas isso não basta para que haja comunicação. É necessário atentar para a configuração de endereço IP. A configuração de rede em ambos os computadores foi marcada para obter um endereço IP automaticamente. Essa configuração também pode ser chamada de IP dinâmico. Logo, a primeira reação do computador de Mário é enviar através da rede uma requisição de endereço IP para começar a operar. Isso ocorre de maneira automática. O servidor, por sua vez, verá que chegou ele essa requisição e oferecerá o endereço 10.0.0.2. Pronto! Assim, o Mário agora tem um computador configurado na rede. O mesmo processo ocorre com o Marcelo, que também faz sua solicitação e o servidor oferece a ele o endereço 10.0.0.3. Agora temos uma rede com dois computadores operando sem endereços IP duplicados. Em redes menores, a distribuição de endereço IP é mais fácil, devido ao tamanho reduzido, podendo ser feita manualmente pelo administrador. Já em redes maiores, recomenda-se usar DHCP. Devido à maior facilidade do ser humano em gravar nomes ao invés de números, implementou-se o serviço DNS para fazer a tradução de nomes para endereços de rede. Como no exemplo, onde o endereço IP do servidor em que está hospedado o site da Intelbras foi convertido para o nome www.intelbras.com.br. Sempre que um cliente final tentar acessar o site www.intelbras.com.br, será redirecionado para o endereço IP 189.126.99.103. Pense nesse serviço como uma agenda de contatos em um celular, onde você lembra o nome das pessoas, mas não exatamente os dígitos do número telefônico. Sendo que para funcionar, é necessário que as estações de trabalho tenham a configuração correta, apontando para qual servidor DNS desejam requisitar. Os servidores de página da internet funcionam todos recebendo as solicitações de usuários e devolvendo a página solicitada para o navegador do cliente. Existem diversos navegadores, conforme exemplos no vídeo. Nesse tipo de serviço, o usuário solicita quando quer e não estabelece conexão contínua, como em uma ligação telefônica, por exemplo. Ao todo, existem milhares de servidores web, conforme exemplos no vídeo, tornando-se uma das aplicações mais difundidas na internet. O serviço de FTP é bem conhecido por armazenar todo tipo de dados, sejam fotos, vídeos, DVDs, arquivos, planilhas, dentre outros. O interessante é que ficam disponíveis na rede para serem acessados posteriormente através de um cliente de FTP. Com base nos serviços FTP, existem atualmente serviços de armazenamento em nuvem, como Dropbox, Google Drive, iCloud e dentre outros. O serviço de e-mail é semelhante ao serviço de correspondência convencional, por cartas. Contudo, usa recursos tecnológicos da rede. Um servidor é responsável por fazer o recolhimento e as entregas, e os clientes, por sua vez, abrem as correspondências na tela dos computadores. Desses serviços que aprendemos até aqui, é importante saber que, ao receber conexões simultâneas, as aplicações precisam entregar corretamente as informações. Pense em um único computador com seu endereço IP solicitando diversas aplicações. Cada aplicação trabalhará numa porta para que não haja uma entrega errada de informações. Fazendo uma analogia,
O endereço IP contém o CEP da rua e o número do prédio, enquanto a porta determina a que sala ou apartamento dentro do prédio uma correspondência se destina. Imagine tudo isso operando em diversos computadores online, formando uma teia enorme de troca de informações. Se tudo não for bem organizado, não haverá comunicação. A critério de exemplo, no vídeo podemos ver alguns serviços e suas portas utilizadas. Após nossos estudos, vejamos agora como as redes funcionam, através de um vídeo com todos os equipamentos, meios físicos, portas, protocolos, placas de rede, pacotes, tudo isso interagindo simultaneamente. Esse vídeo nos ajudará a ver a ordem em que acontece a comunicação em rede. Guerreiros da Internet. IP pela Paz. Estrelando Pacote TCP. Pacote Ping ICMP. Pacote UDP. Roteador. Ping Mortal. Router Suite. Pela primeira vez na história, as pessoas e as máquinas trabalham em conjunto tornando um sonho realidade. Uma força agregadora que não conhece fronteiras geográficas, não olha para raça, religião ou cor. Eis uma nova era, onde a comunicação verdadeiramente une as pessoas. Esta é a alvorada da internet. Quer saber como tudo funciona? Clique aqui e inicie a viagem pela internet. Bem, o que é que realmente aconteceu quando você clicou no link? Você desencadeou um fluxo de informações dentro do computador. As informações desse fluxo dirigem-se para a sua sala pessoal de correio, onde o senhor IP as empacota, rotula e despacha. Existe um limite para o tamanho de cada pacote. A sala de correio tem de decidir como dividir as informações e empacotá-las. A seguir, é preciso rotular o pacote IP com informações importantes, tais como o endereço de origem e o endereço de destino, e de que tipo de pacote se trata. Como o pacote em questão se destina à internet, também recebe o endereço do servidor proxy, que desempenha uma função muito especial, como veremos mais à frente. O pacote é então lançado para a rede local ou LAN. Esta rede é utilizada para ligar todos os computadores, roteadores, impressoras e outros equipamentos locais situados dentro das paredes reais de um único edifício. A rede local é um local relativamente anárquico, onde infelizmente podem ocorrer acidentes. A autoestrada da rede local está repleta de todos os tipos de informações. Há pacotes IP, pacotes Novell, pacotes AppleTalk, que vão na contramão como de costume. O roteador local lê os endereços dos pacotes e, quando necessário, recolhe os pacotes lançando-os em outra rede. O roteador é um símbolo de controle no mundo aparentemente desorganizado. Ele está ali, sistemático, insensível, metódico, conservador e, por vezes, não muito rápido, mas é de grande precisão, geralmente. Quando os pacotes saem do roteador,
segue seu caminho através da intranet ou rede da empresa, seguindo direto para o switch. Este é um pouco mais eficiente do que os roteadores. O switch trabalha rápido despachando os pacotes IP, encaminhando-os habilmente em direção ao seu destino. O switch funciona como um videogame de pinball. Conforme os pacotes vão chegando aos respectivos destinos, são apanhados pela interface de rede, que está preparada para os despachar para o nível seguinte. Neste caso, o proxy, que é utilizado por muitas empresas como intermediário, com a função de estabelecer e compartilhar entre vários usuários uma única conexão de internet, e também é utilizado por questões de segurança. Podemos ver que os pacotes têm tamanhos diferentes, conforme o conteúdo de cada um. O proxy abre o pacote e procura o endereço web, conhecido como URL. Se o endereço for aceitável, o pacote é enviado para a internet. No entanto, há alguns endereços que não obtêm aprovação por parte do proxy, por não cumprirem as diretivas empresariais ou administrativas. Tais endereços são imediatamente eliminados. Esse não é o nosso caso. Logo, nosso pacote volta novamente à sua rota dentro de nossa LAN. O próximo passo é o firewall. O firewall da empresa existe por dois motivos. Evita que algumas coisinhas nojentas que andam pela internet entrem na nossa rede, e também evita que as informações confidenciais da empresa sejam enviadas para a internet. Uma vez passado o firewall, um roteador recolhe os pacotes e coloca-os numa estrada, ou largura de banda como costumamos dizer, muito mais estreita. Obviamente a estrada não é o suficientemente larga para que possam caber todos os pacotes. Você deve estar pensando, o que é que acontece aos pacotes que não chegam ao fim do caminho? Bem, quando o senhor IP não recebe uma confirmação de recepção de um dado pacote em tempo útil, limita-se a enviar um pacote para substituí-lo. Agora estamos prontos para entrar no mundo da internet. Uma teia enorme de redes interligadas que se estende por todo o planeta. Aqui, os roteadores e switches estabelecem ligações entre as redes. Pois bem, a internet é um ambiente completamente diferente do que encontramos dentro das paredes da rede local. Aqui fora é um faroeste, muito espaço, muitas oportunidades, muito para explorar e muitas opções. Graças à existência de poucos controles e regras, as ideias novas se encontram aqui solo fértil para ir mais além. Mas devido a essa liberdade, também alguns perigos se escondem. Nunca se sabe quando é que pode aparecer o terrível ping mortal. É uma versão especial de um pacote ping normal, criada por algum imbecil que descontrola os servidores ou os nossos próprios computadores. Os percursos dos nossos pacotes podem ser através de satélites, linhas telefônicas, comunicação via ar ou até mesmo por cabos transoceânicos. Nem sempre tomam o caminho mais rápido, nem o mais curto, mas provavelmente chegarão ao destino, mais cedo ou mais tarde. É talvez por isto que às vezes falamos da World Wide Web, mas quando tudo funciona como deve ser, pode-se dar 5 vezes a volta ao mundo no tempo de um piscar de olhos. E isto tudo ao preço de uma chamada local, ou até menos. Próximo ao final de nossa viagem, encontramos o computador servidor, onde está a página web solicitada. Lá encontraremos outro firewall. Conforme o ponto de vista do pacote de dados, o firewall pode ser um aliado seguro ou um adversário temível. Tudo depende do lado que se está e das nossas intenções. O firewall foi concebido para deixar entrar só os pacotes que cumprem os critérios definidos.
Este firewall está trabalhando com as portas 80 e 25, que são portas de entrada. Todas as tentativas de entrada pelas outras portas serão canceladas. A porta 25 é utilizada para a entrada dos pacotes de correio. Já a porta 80 é a entrada para os pacotes da internet destinados ao servidor web. Dentro do firewall, os pacotes são analisados cuidadosamente. Alguns passam sem dificuldades por essa alfândega, enquanto que outros já despertam dúvidas. A polícia do firewall não é enganada de qualquer maneira. Por exemplo, está atenta a pacotes do ping mortal, disfarçada de pacotes ping normal. It's okay, Norm. It's okay. No problem. Have a nice day. We are here. Bye. Para os pacotes que têm a sorte de chegar aqui, a viagem está quase acabando. Basta dirigir-se até a interface para serem levados até o servidor web. Atualmente, um servidor web pode funcionar em muitos tipos de máquinas. Desde um grande mainframe, passando pelas câmeras para a web, até um computador pessoal. E por que não um refrigerador? Com a configuração adequada, poder-se descobrir se há ingredientes suficientes para preparar um frango com molho, ou se seria necessário ir às compras. Lembre-se que estamos na alvorada da internet. Praticamente tudo é possível. Um a um os pacotes são recebidos, abertos e desempacotados. As informações contidas que constituem o nosso pedido são enviadas para uma aplicação do servidor web. Quanto aos pacotes, eles são reciclados ficando prontos para uma nova utilização após preenchido com as informações que solicitamos. São então endereçados e reencaminhados. Regressando após passar pelos firewalls, roteadores e pela internet, passam novamente pelo nosso firewall da empresa, bem como pela nossa interface. E estão prontos a fornecer ao navegador web as informações solicitadas. Como, por exemplo, este filme. Tudo isso ocorre cada vez que você busca ou solicita um endereço na internet. Satisfeitos com seus esforços e cheios de confiança num mundo melhor, os nossos fiéis pacotes seguem felizes em direção ao pôr do sol de mais um dia, com a certeza de terem servido bem a seus amos. E então, este não é um final feliz? Chegamos assim ao final de nosso treinamento de iniciantes em redes. Esperamos que você tenha entendido melhor os conceitos básicos de rede e que isso lhe ajude a ter mais sucesso em seus projetos. Confira nossos treinamentos através do site www.intelbras.com.br/itech e venha aumentar seu conhecimento. Agradecemos sua atenção e até a próxima!